Olá, alunos e alunas. Álvaro aqui de novo. Hoje vou debater semana 3, semana 4, do PET 2. Essas duas semanas estão muito focadas num autor clássico da sociologia, que é o Emile Durkheim. Eu espero que eu possa ajudar vocês. Eu vou ser o mais sucinto possível, porque eu acho que tem só dois conceitos aqui, né? Ele faz esses textos, mas são dois conceitos durkheimianos para serem trabalhados, para serem analisados. Vou fazer um leve contexto para que vocês entendam o que são esses conceitos. Durkheim, então, é um autor francês, descendente ali da escola positivista de Auguste Comte, que nós debatemos no vídeo da semana 2. E o Durkheim ele vai começar a estabelecer realmente assim, os pilares de formatação da sociologia. Tanto é que Durkheim é o primeiro professor de sociologia. Caso você não goste de sociologia, você tem a quem culpar, né? Você tem a quem recorrer aí para jogar alguma praga aí na alma de Durkheim. Enfim, o Durkheim ele vai então estabelecer esses passos metodológicos de uma análise sociológica. Para que vocês entendam, então, o Durkheim ele vai dizer que para a sociologia é interessante, exclusivamente, analisar os fatos sociais. E esses fatos sociais eles estão na ordem coletiva. Ou seja, para Durkheim, o indivíduo ele não interessa ao olhar sociológico. O que interessa são os aspectos coletivos da sociedade. Quando a gente fala de método científico, e aí vocês têm que entender que um método é uma forma, né, uma realização no qual você chega a um determinado resultado, esse método científico sociológico que o Durkheim vai colocar, ele vai ter uma fórmula para chegar a um determinado resultado. Nesse sentido, então, Durkheim ele vai fazer uma questão. Para ser fato social, é necessário que este fato social obedeça a três grandes características, que são elas: generalidade, exterioridade e coercitividade. Generalidade quer dizer que aquele fato em si, ele vale para todos. Exterioridade quer dizer que aquele fato ele se encontra fora da vontade do indivíduo. Coercitividade quer dizer que aquele fato ele se impõe à realidade do indivíduo. Como assim? Para que vocês entendam, no livro As Regras do Método Sociológico, Durkheim cita um exemplo que eu acho que é um exemplo muito bom para vocês entenderem o que é essa determinação, né, essa metodologia do fato social. Ele vai dizer que a linguagem ela é um fato social. Como assim a linguagem é um fato social? Quando você nasce, né, numa sociedade, num país, você vai falar uma determinada língua. Quando você nasce no Brasil, você fala brasileiro, ou pelo menos pensa-se que você vai falar português brasileiro, certo? Eu estou falando essa distinção porque nós temos aí o português de Portugal, o português BR e assim por diante. Mas institui-se que você fala português. Todas as pessoas que estão naquele país vão falar português porque é a língua que essas pessoas se comunicam, que foi colocado como geral para essas pessoas se comunicarem. Então isso é uma característica número 1 do fato social: generalidade, linguagem, português, geral a todos. Exterior, ou seja, está fora da vontade individual. Perdão. Quando eu digo exterior, quer dizer que ela está fora da sua vontade enquanto indivíduo. O fato de você, pessoa, eu, Álvaro, dizer assim, não quero mais falar português, todas as pessoas deixarão de falar português? Não. Então ela se encontra fora da vontade do indivíduo. E ela é imposto ao indivíduo. Você escolheu falar português? Você não escolheu. Foi uma imposição social, uma imposição geral que introjetaram na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de estar em sociedade. Isso é um fato social. Geral, exterior, coercitivo. Repetindo, geral, exterior, coercitivo. Para Durkheim, então,
A única coisa que importa para a sociologia estudar são estes fatos sociais, certo? Nesse sentido, então, é necessário que você analise esses fatos sociais dentro de uma postura que o Durkheim acreditava que era uma postura neutra, que é olhar para esses fatos sociais, né, como um objeto de estudo e não como algo no qual você tem um envolvimento. Lá posteriormente vai ter uma discussão muito ampla sobre isso, demonstrando que não há neutralidade científica, né? O Weber vai colocar muito sobre isso. Há sempre um processo de escolha que é ou muito racional ou menos racional, certo? Aqui, né, o Pet ele coloca aqui as 4 questões aqui que a gente pode usar para entender os fatos sociais. Escolher um objeto específico de estudo, manter distância suficiente para não influenciar nos dados, a análise deve ser isenta de viés pessoal, o estudo deve ter todas as etapas muito claramente registradas, né? Isso é o que nós chamamos de metodologia científica. Isso é o que o Durkheim coloca para que seja aplicado dentro do modelo aí de sociedade, dentro do modelo sociológico para a interpretação da sociedade. Vamos lá, atividades. Número 1. Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular, de ser incapaz de ficar sem ele por mais de um dia, é a origem da chamada nomofobia. Contração de nomobilefobia. Doença que afeta principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. Se perdemos alguma coisa, ou se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. Com base no texto da discussão, a partir do PET dessa semana, assinala a alternativa correta. A nomofobia é benéfica ao aproximar o contato? Não, já não é. As interações sociais que ocorrem via tecnologias digitais não são objetos de estudo por acontecer em âmbito privado. Não, são objetos de estudo. As redes sociais não exercem poder de influência sobre os indivíduos, que as usam por escolha estritamente pessoal. Também não. As interações mediadas por recursos tecnológicos constituem um elemento que nos impacta socialmente e, portanto, a ser compreendida como fato social. Pode ser essa, né? Tem então a letra D. Para a nomofobia ser considerada uma doença social, precisa afetar todos os grupos sociais. Não. De forma idêntica em todos os lugares. Não. Né? Há uma questão de localidade sempre na sociologia, né? A forma como a nomofobia atinge brasileiros é diferente da forma como ela atinge uruguaios e assim por diante. Então aqui seria a letra D. Força externa que acomete o indivíduo mesmo contra sua vontade. Ela tem função de exercer limites, estruturar a vida humana em suas ações, levando a agir de certo modo, sob pressão, mesmo que esse não perceba, pois certas regras já estão incutidas em seu comportamento devido à convivência comunitária que abriga uma consciência coletiva. O texto acima aborda qual dos conceitos? Aborda o conceito de coerção. Coerção é uma imposição social que está acima da vontade do indivíduo, certo? Às vezes, as pessoas, quando se perguntam assim, como você entende a imposição de regras da sociedade? Isso é muito ruim, isso é problemático, não sei mais o que. Isso vai depender da formatação da regra, né? É necessário que a sociedade ela tenha regras de funcionamento, regras coletivas de funcionamento para garantir ali que aquela sociedade ela não torne-se um caos total, certo? Semana 4 é onde ele vai falar sobre o corpo social, né? É onde Durkheim ele vai, não só Durkheim como Comte, eles são autores que nós categorizamos eles como autores organicistas, né? O que são organicistas? Eles vão olhar para a sociedade como um organismo vivo e esse organismo vivo, na verdade, né, fazendo um comparativo com o corpo humano, nosso corpo é formado por múltiplas, né, e milhares de células. Essas células elas morrem e nascem células diariamente. Essa morte dessas células, né, elas não atrapalham o funcionamento do nosso corpo. É óbvio que se morrer muitas células, né, ou se essas células sofrerem mutações para outras células, você pode ter alguns problemas, né, que é o que nós chamamos de questão dos cânceres, né. Então,
Se a sociedade ela se transforma, né, e aí depende dessa mudança de transformação, ela pode transformar para algo melhor ou para algo pior. Quando a gente fala isso, né, quando a gente coloca que o Durkheim está muito mais preocupado com o coletivo do que com o indivíduo, às vezes as pessoas se prendem à ideia que, olha, o Durkheim então ele vai dizer que não existe nenhuma possibilidade de uma vontade individual dos indivíduos, né, de superar a sociedade. Não, não existe possibilidade de uma vontade individual. Então a sociedade ela nunca se transforma? Não, muito pelo contrário, né? Existem fatos sociais que já são consolidados, são mais duros, né, são mais difíceis de serem mudados, existem fatos que são mais relativizados. Mas para que esses fatos se transformem, é necessário uma ação coletiva social. E aí o Durkheim vai escrever um livro chamado Da Divisão Social do Trabalho. E nesse livro, Da Divisão Social do Trabalho, é onde ele vai debater o conceito de solidariedade e coesão social. Solidariedade, quando a gente fala na sociologia, não é aquele modelo de solidariedade cristã, de doar, né, ao próximo e assim por diante, mas esse modelo de solidariedade cristã, né, ele foi pego em certa medida, né, dessa questão sociológica. Solidariedade social é que nós falamos da capacidade da sociedade de se manter funcionando. E aí, o Durkheim, nesse livro, né, ele vai estabelecer que existem dois tipos de solidariedade. Uma que ele chama de mecânica e a outra que ele chama de orgânica. Chamamos de solidariedade mecânica a coesão que acontece nas sociedades mais simples, né? E esses tipos de solidariedade é o que ele coloca existente em modelos de sociedade diferentes. A solidariedade mecânica ela é de características de sociedades tribais, sociedades indígenas. A solidariedade orgânica é do nosso modelo de sociedade, né, altamente desenvolvido, tecnológico, racional e assim por diante. A coesão que acontece em sociedades mais simples, mais homogêneas, esse tipo de solidariedade era comum nas sociedades pré-capitalistas, mais tradicionais. As pessoas viviam uma organização social mais simples, em que as relações sociais se davam de forma também mais simples, quase mecânicas. Mas hoje a nossa sociedade é muito mais complexa, né? O que o Durkheim está colocando aqui? Ele vai dizer que essa transformação de uma sociedade tradicional para uma sociedade mecânica, né, para uma sociedade orgânica, uma sociedade industrializada, ela se dá mediante o trabalho e a divisão social desse trabalho. Na solidariedade mecânica, as sociedades elas têm uma alta coesão social, porque aqueles indivíduos que compõem aquele modelo de sociedade, eles já sabem desde criança, né, aquilo que eles vão exercer naquela sociedade, e isso garante uma menor divisão social naquela sociedade. E isso garante uma maior coesão e um maior sentimento de pertencimento àquele agrupamento social. Assim que nós vamos chegar nas sociedades capitalistas, nas sociedades industrializadas, nós vamos ter uma maior especificidade das relações de trabalho. Como assim uma especificidade? Nós temos aí, por exemplo, professor. Nós temos professor de sociologia, professor de filosofia, professor de geografia, professor de matemática, professor de química. Cada um desses professores eles tem um domínio específico sobre a sua matéria. Dentro da sociologia tem a área de sociologia do trabalho, tem a área de sociologia médica, tem a área da sociologia de gênero, tem a área, né, de uma sociologia da luta de classe e assim por diante. Né? Existem sociologia da raça, sociologia brasileira. Então existem inúmeras especificações aqui. E isso, para Durkheim, faz com que a sociedade ali ela perca um pouco do seu grau de coesão. Então quer dizer que a sociedade ela para de funcionar? Não, quer dizer que a sociedade ela continua funcionando, mas a coesão aqui ela é estabelecida numa relação de interdependência entre os indivíduos. Eu sou sociólogo, né? Sou professor de sociologia e eu não sou médico. Quando eu preciso do médico, eu vou ao médico. Quando eu preciso que o meu cachorro seja tratado, eu vou ao veterinário. Quando eu preciso de apoio aí, nutricional, eu vou ao nutricionista, né? Então, há essas especialidades que criam uma teia na sociedade que garante o funcionamento da sociedade. O que o Durkheim está querendo dizer é que nesses modelos de sociedades primitivas, né, que são modelos primários, tradicionais, pré-capitalistas, existe uma maior coesão, né, existe um maior sentimento de pertencimento àquela sociedade. Certo? Bom, vamos aos exercícios, então. Leia o texto abaixo. Com a mudança da sociedade, surgem novas áreas de atuação, enquanto outras perdem o seu espaço. Assim, para conseguir uma carreira de sucesso,
É importante conhecer as profissões do futuro e, com isso, aproveitar as oportunidades que são criadas constantemente. Nesse sentido, é essencial acompanhar as inovações, blá, blá, blá. Com a leitura acima, podemos perceber que o texto faz uma ligação entre a especialização no mercado de trabalho e o mercado consumidor, uma crítica negativa às mudanças nas características do trabalho, apontamento que a especialização do trabalho gera desemprego, uma explicação sobre como o trabalho tem se tornado menos especializado, uma afirmação quanto à falta de necessidade de especialização no mundo de hoje. Não, né, uma ligação entre a especialização do mercado de trabalho e o mercado consumidor, pode ser, né? Textinho podre, né? Mas enfim. Uma crítica negativa às mudanças na característica do trabalho. Não é uma crítica negativa, né? Apontamento que a expressão gera desemprego, também não. Uma explicação sobre como o trabalho tem se tornado menos especializado. Não, está mostrando como o trabalho vai se tornando mais especializado. Nesse sentido, é essencial acompanhar o mercado, algumas ocupações não necessariamente deixam de existir, mas apenas ela se moderniza. Se antes, por exemplo, os advogados, blá blá blá, né? Muito blá blá blá. Parece um guia, né, de profissões. Pelo amor de Deus, quem escreve essas coisas. Eu diria aqui, né, e é só por interpretação de texto, uma ligação entre a especialização do mercado de trabalho e o mercado consumidor. Eu diria que é letra A. Já que está perguntando que podemos perceber que o texto faz o quê? Uma crítica negativa não é. Um apontamento que a especialização gera de emprego também não. Uma explicação sobre como o trabalho tem se tornado menos especializado. O contrário. A afirmação quando a falta de necessidade também não fala isso. Seria a letra A, então. Questãozinha horrorosa, né? Mas vamos lá. Com relação ao conceito de solidariedade social presente no PET dessa semana, marque a opção errada quanto à solidariedade orgânica. Lembrando que a solidariedade orgânica é do modelo de sociedade industrializada. Há uma menor coesão, né? Há uma maior interdependência entre os indivíduos daquela sociedade. Relaciona-se com a ideia de funcionamento da sociedade como um corpo humano, em que cada órgão possui sua função interligada aos demais. É um item fundamental para entender a coesão social. Também. Está ligado também ao trabalho, na medida que este cada vez mais especializa, suas relações tornam-se mais complexas e interdependentes. Também. Foi utilizada a sociologia por Durkheim frente à constatação de que a dependência entre as pessoas também ocorre pela especialização do trabalho. Relação com a sociedade pós-revolução industrial, que as relações sociais de trabalho se simplificaram. Não, as relações sociais de trabalho se complexificaram, né? Se especializaram. Aqui é a letra E. É isso, né? Semana que vem eu faço semana 5 e 6. Abraço e até a próxima.